né? A gente vê a coisa... sempre... Você tem acompanhado tudo, Muito você tem antenado. visto com muita atenção. Muita atenção. E tudo está se cumprindo. Sim, sim. Eu fiz uma série de vídeos, a calendário secreto 2023. Pô, tem mais de 2, A 3 Ana anos. Beatriz esteve aqui com uma teoria que é meio assustadora, né? Que a marca da besta pode ser o celular que a gente tem na mão. Eu Você tenho... já ouviu sobre isso? O celular está aberto, a câmera dele está tudo pegando seus dados, colhendo, capturando informações. Reconhecimento facial. Na palma da mão, né? Uma coisa. Mas é mais do que isso, que muita gente não tem acesso ao celular olhando mundialmente. Mas hoje, com toda essa reformulação do mundo, com medidas de contenção e tudo mais, para impedir que as pessoas se contaminem, nós criamos a plataforma para favorecer o grande reset, que é algo já proposto pelo Klaus, que é o líder do Fórum Econômico Mundial. Já se fala nisso. Já se fala nisso. E hoje é uma ideia aceita. O que é o grande reset, segundo o que ele está falando. Legal. E o que você acha que vai ser na verdade. Não, é empírico, ele já deixou claro o que deixou é. Claro? Deixou claro, tem vídeo, tem informação sobre isso. Eu achei que era um reset monetário, é isso? É o seguinte, pegado. Tá. Al Gore, em 2006, ele cantou uma bola do aquecimento global. Né? Aí em 2007 ele foi laureado, né? Com prêmio Nobel, tudo. De repente, ele caiu meio que no esquecimento. Vieram geofísicos e vieram com uma teoria, não pode ter aquecimento global porque os oceanos refrigeram a Terra. Tem mais água do que terra. E isso meio caiu no esquecimento. Agora, é interessante resgatar isso. Curioso a data, né? Isso é bem em 2023. Por quê? E que a gente monta o calendário, é muito preciso com as profecias que Jesus estabeleceu e que a Bíblia estabelece. Olha só que legal. Eu acho fantástico isso. Quanto mais você estuda, mais você vê a presença de Deus. Eu acho um absurdo a pessoa não acreditar na existência divina. Então, quando Jesus ele narra em Mateus capítulo 24, ele está olha, no final dos tempos o amor vai se esfriar. Está evidente, está esfriando. Então Jesus ele pontua um detalhe interessante, eu acho isso fantástico, a gente vai estudando, vai desdobrando. Ele está falando sobre o reset ainda? O reset, sim, eu estou buscando a raiz aqui, eu não perdi não, ainda a mente está funcionando bem. Mas o reset, Muito bem. Então Jesus ele narra o quadro atual, vai ter terremotos, etc. O amor vai o amor se esfriar, guerras, pestes. Guerras e rumores de guerra. Rumores de guerra. Mas ele dá um sinal para alinhar isso daí, não vai passar essa geração que essas coisas aconteçam. O que quer dizer então isso? Ele deu um norte ali. Na geração, pelo conhecimento judaico, mas a Bíblia narra isso muito claro, tem 70 anos. A gente vem âncora para esse Salmo 90:10, um exemplo. Então tem 70 anos, uma geração bíblica. Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948. A partir daí, interessante, teve lua de sangue aí, depois teve a Guerra dos 6 Dias, lua de sangue novamente para anexar Jerusalém ao território de Israel. Aí o que acontece? De 14 de maio de 48 até 2018, passou um período de 70 anos exato. 2018, o presidente dos Estados Unidos, quem que era? 2018 já era o Trump. Biden ou Trump? Não, Trump. 2018. O que o Trump fez em 2018? De importante, para desdobramento do mundo espiritual. Em 2018 ele era presidente. E tá lá, eu já falei sobre isso, na Notre Dame tem novos ordens seculares. Isso, nova ordem mundial. E ele faz, dentre muitas coisas que ele fez, inclusive o genro dele fez muitos acordos de paz com Israel, mas ele mudou a embaixada americana para Jerusalém. Isso tem um desdobramento enorme, para o mundo espiritual, um desdobramento enorme. Né? Então tá chancelando uma profecia bíblica, muito claro. E justamente ele foi o 45º presidente norte-americano. Para o satanismo, o número 9 é muito importante, porque ele ganhou 9 pedras de 4 mais 5, 9. Então, caramba, que assustador isso, muito velho. doido, né? Ele deu uma saída francesa, claro, ele fez o que tinha que fazer, para não desgastar a imagem, ele se afasta. Entra o Biden. Você acha que ele volta? Claro que volta. A Rússia ajudou ele. Ele não é inimigo do Putin. Né? Foi comprovado pela CIA que ele ajudou, a CIA ajudou ele nas eleições americanas. A CIA ou Pentágono. Um serviço de inteligência americano. Acho que foi a CIA. Ou os russos ajudaram? Não, os russos ajudaram, mas a CIA comprovou que os russos realmente influenciaram na eleição americana. Foi a CIA. Mas aí até divulgaram isso nas mídias, mas abafaram o caso, né? Então a Rússia ajudou. Então eles têm uma parceria, não são inimigos, né? Agora com o Biden, claro, o governo Biden ele precisava de sair de cena para não desgastar a imagem. Aí sim a Rússia pode tretar com a Ucrânia, né? Então é uma saída estratégica. Eu acredito, né, que o Trump volta. Ele volta, ele já é candidato oficial às eleições e já tem maioria de voto para uma pesquisa. Vai ser em 2000? Nesse ano, 2024, acho que começam as preliminares, né? Aí, a abertura. Mas ele volta. Com certeza ele volta. Fica registrado. Trump voltará. E ele já tem uma intenção de voto, tudo mais. Então você começa a ver a coisa sendo mapeada. Jesus deu a data. Então, e outro detalhe, a Bíblia fala de sinais astrológicos. O que são?
Antes, para você olhar para o céu, a Lua não vai ter a sua cor, tudo mais. Agora, entre 2015 e 2016, me fala memória, houve uma... Quando? Ele começa agora em 2023, na verdade, para assumir em 2024. Aí, ó, 2023 ainda. Nossa, cara. Muito louco quando você começa a ver macro, né? A coisa, se moldurando. Né? E nunca teve uma PAN como está tendo agora. Já teve isoladamente. Teve ebola, teve, né, teve peste negra, mas isoladamente. Europa, África. Agora, como global, única, é ímpar na história. E isso vai ser esteio para o grande reset. Vou chegar lá. Tá. Então, então você vê o sistema político acontecendo. Rockefeller chegou a fazer uma afirmação que eu acho muito inteligente. Ele falou, só vão aceitar uma nova ordem mundial mediante o caos. É necessário caos para alguém apresentar uma pseudo-ordem. Tem um problema para alguém oferecer uma solução. E a Bíblia fala quando houver paz e segurança para repentina destruição. Então, Hitler, por exemplo, inteligente, ele tentou muitas vezes colocar as ideias dele e ninguém não reverberava aquilo ali. Esperou Teve a quebra da bolsa, aí deram voz para ele, pô, esse cara aí, vamos ver que ele... E a Alemanha ser humilhada depois com Exato. o Acabou final o da Tratado de Versalhes, Primeira Guerra Mundial, e ele se aproveitou desse sentimento. Exato. Mas ele teve que esperar a bolsa quebrar. Porque ele já estava tretando lá nas cervejarias. Mas não tinha muito palco. Né? Ele ganhou vitrine depois. E curioso que várias vezes tentaram matar ele e ele escapou ileso. Isso deu um ar messiânico para ele. Né? Então eu tenho um vídeo sobre isso também. Eu conto a história de Hitler, né? O lado oculto dele. É muito interessante, historicamente falando. Então a gente começa a ver se ele foi um protótipo do anticristo. O anticristo vai ter que ter essa pegada. Ele vai trazer uma solução, né, para o problema. Só que não... regionalmente como ele... Planetário. Porque ele foi na Alemanha. Sim, a ONU já falou, a FMI já falou, o Banco Mundial já falou de crise econômica, de crise de abastecimento, né? Então a gente vê... Sanitária. E a gente vê hoje muitas pessoas recorrendo aos transgênicos, por exemplo, né? E se o transgênico fosse tão bom assim, não tinha um banco de sementes preservando as sementes originais, um bunker. Mesmo? Super. Estão mexendo tanto uma que fortaleza, tem a original guardado. Para quê? Né? E aí as pessoas, mas se tiver uma treta no mundo, o Brasil vai ser um celeiro de missionário, vai ser um celeiro para o mundo, porque tem muita terra aqui, vai produzir alimento, mas alimento transgênico. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento transgênico do planeta. Nos Estados Unidos, o Brasil é o segundo. A gente vai exportar coisas contaminadas. Então já foi comprovado cientificamente os desdobramentos na nossa genética. É claro que quem acredita em Deus, não vou colocar nem rótulo cristão, quem tem intimidade com Deus, a Bíblia deixa chancela que você pode tomar algo mortífero e não te fará mal algum. Então Deus está te preservando, Ele cuida, né, dos seus filhos, Ele protege você. Entre 2015 e 2016 tivemos uma tetra de luas de sangue. É muito raro isso acontecer. O quê? Cada 6 meses aparecia uma lua de sangue. Né? Então teve duas em 2015. Eu vi Ele alinhado com as festas de Israel, tabernáculos, Páscoa, certinho, cartesiano. E isso é muito raro historicamente falando. E veio preceder 2018, que fechou 70 anos. Então a gente está muito perto. Nós estamos chegando em 2023, né? É o que eu já tenho sinalizado. Então a gente vê o cenário todo se moldurando ao nosso redor. Aí o grande reset entra em cena. Então agora colocou só a ideia. Aí o Klaus propõe a seguinte: o mundo está no aquecimento global, vamos tributar os países que produzem mais poluentes e vamos proporcionar um salário mínimo universal. Só que anexado a isso, vai precisar ter um controlador, um agente, uma ordem nova, e já se fala, se eu procurar na internet hoje, quem falou sobre nova ordem mundial, acho que nunca foi tanto falado esse tema quanto nos últimos anos, né? Então já se aceita mais, porque essa notícia foi falada, repetida, inconscientemente você já está pronto para absorver aquele conteúdo, já prepara você. E a plataforma do Grande Reset propõe isso. Além da questão de aparentemente ter uma estabilidade econômica, todo mundo tem um salário mínimo, digno e tudo mais, você vê países como Haiti, os caras não tem o que comer, não tem água potável. Parece algo bom. Mas na verdade isso vem junto com o score. Você vai ter um score, né, que o governo vai controlar, e se você não aceitar alguma imposição do governo, você não pode tomar, você tem que tomar uma picada XYZ. Se você disser não, você não viaja, você não tem passaporte, você não pode estudar, você perde emprego, você não consegue emprego. Isso pode chegar até o ponto, minha inferência, pode chegar até o ponto de recolher seu CPF. Né? Então hoje tem um armamento de bastidores, tanto de arma química, tecnológica, EMP. A China tem, a Coreia do Norte tem, MP? EMP, uma arma de impulsos eletromagnéticos,
A China, de onde ela está? Se ela apontar para os Estados Unidos, toda a costa leste americana fica em trevas. A gente sem internet, sem navegação, sem E não radar. destrói nenhum prédio, nem nada. É só... Não. Hoje, é idiota você usar Claro, não tecnologia tem- nuclear. Você vai herdar o que? Escombros. Exato. Hoje é arma biológica. Tem É, coisa- é. Descobriram vírus na Sibéria, cara. Né? Está congelado. Descongelaram. E esse vírus, ele ataca o seu cérebro e faz com que você tenha um comportamento irracional. Agressivo, violento, sai batendo em todo mundo, mordendo, babando. Isso chama Twitter. E descongelaram. O Pentágono... Que era já- alguma coisa antigona que tava lá. O Pentágono já está antenado nisso, tanto é que não é de agora não, já tem mais de 10 anos, podem checar aí, CONOP 8888, Que podem isso? pesquisar. É um plano de contingência que o Pentágono elaborou para um suposto apocalipse zumbi, Ô, louco. que é oriundo desse vírus, porque deixa você, não é tipo The Walking Dead, mas deixa Sei. você descontrolado. Então só tem que meter bala nesse povo. Você tem perde que, o seu controle. perde o seu controle. Então ele já tem um protocolo de segurança para isso, CONOP 8888. Então ele já se antecipou esse fato. Pô, já sei que tem um vírus lá, isso está em laboratório. Que nem gripe espanhola está em laboratório, os Estados Unidos ressuscitou o vírus. Então tem muita arma química, a gente não tem ideia. Então, tudo isso favorece o grande reset, porque você vai ter que estar sujeito a uma ordem e tem que ter um agente controlador. Os Estados Unidos, ele tem uma boa visibilidade global. As pessoas olham bem os Estados Unidos. Então, se ele for o centralizador, a nova ordem mundial, Biden já falou disso, Trump já falou disso, se eles centralizarem isso neles, todo mundo vai acolher, que parece algo bom. A globalização favorece isso, né? Abriu essas comportas. Então, o cenário está muito claro no nosso meio.